Olá pessoal, neste vídeo vamos criar aqui um projeto Hello World com o Hard Hat. Para começar, vamos criar aqui uma pasta onde nós vamos criar o nosso projeto Hello World Hard Hat. Nós vamos inicializar primeiramente aqui o nosso projeto, inicializando aqui o nosso projeto Node, e agora nós temos o package.json aqui no nosso projeto. E como esse projeto é um projeto Hard Hat, vamos instalar aqui as dependências do Hard Hat no nosso projeto. A instalação às vezes demora um pouco, mas uma vez instaladas, nós podemos inicializar agora o nosso projeto Hard Hat. Então, aqui na inicialização, o inicializador vai pedir aqui, vai perguntar se nós queremos criar, qual tipo de projeto a gente vai querer criar. Então, aqui o Hard Hat foi criado para trabalhar com o TypeScript. Então, vamos criar um projeto aqui, TypeScript, e aí ele diz que a nossa raiz do projeto vai ser a pasta aqui que nós acabamos de criar. Aí ele pergunta se queremos criar um gitignore, sim. Se queremos usar o Nomic Foundation Hard Hat Toolbox, sim. Não faz muito sentido usar o Hard Hat sem esse Toolbox, porque ele que tem todas as facilidades para as atividades de projeto, verificação, testes e depuração e interações com o smart contract que nós precisamos. Então, basicamente, o Hard Hat ele é interessante por causa exatamente desse toolbox dele aqui. Então vamos aguardar aí ele instalar todas as dependências. Então, feita aqui as instalações das dependências do Hard Hat, nós temos um projeto aqui, um projeto padrão aqui que o Hard Hat traz para a gente. Então aqui nas pastas, o que nós temos? Nós temos esse projeto padrão aqui, que nós não vamos utilizar ele. Aqui nós temos também a pasta Ignition, que é um script utilizado aqui dentro do contexto do Hard Hat para fazer o deploy aqui de contratos. Nós podemos utilizar ele, mas é mais interessante usar métodos mais clássicos para fazer o deploy através de scripts, de outros scripts, não utilizar necessariamente esse Ignition. Aqui são os módulos do Node Modules, e aqui é a pasta de testes, onde também nós vamos utilizar e fazer alguns testes aqui do Hard Hat com esse Chai, que é uma ferramenta de testes similar ao Jester. Bem, mas nós vamos utilizar, outra coisa aqui dentro da pasta Hard Hat Config, o que nós temos? Nós temos as configurações que nós vamos utilizar aqui para nos comunicarmos basicamente com a blockchain. Pode ser local, pode ser uma blockchain, um nó da blockchain através de uma API de um nó externo da blockchain, que necessariamente aqui no caso estamos tratando de blockchains EVM. Pode ser Ethereum, pode ser a BSC, pode ser outra blockchain que use a arquitetura EVM. Então, o Hard Hat ele nos ajuda aqui nessa tarefa de criação, testes e verificação de contratos. Então ele nos permite aqui trabalharmos todo o fluxo de projetos. Então aqui nós vamos trabalhar um projeto Hello World. Então nós não vamos utilizar esse lock aqui. Vou trazer um contrato aqui que eu já tenho pronto, um Hello World, e depois nós vamos explorar ele. Vamos só mudar o pragma aqui para a versão 28, que é
a versão atual, que nós podemos verificar aqui no Hardhat config. E o nome aqui da pasta deve ser o mesmo nome do contrato. Então vamos renomear aqui o nome do contrato para Hello World. E aí salvar aqui o nosso contrato. Depois a gente vem aqui e explora melhor aqui as questões do contrato em si. Mas vamos configurar aqui as pastas e deixar ele funcional para que nós possamos explorar. Agora nós vamos vir aqui no arquivo de testes. Vamos deixa primeiro modificar aqui o código, porque esse aqui é o teste do contrato antigo, e nós vamos fazer testes utilizando essa estrutura aqui de testes. Hello World. Vamos modificar aqui o nome desse arquivo. Como ele é um arquivo de teste, a gente pode colocar aqui .test.ts. E aí, ok, nós temos um arquivo de testes para o nosso Hello World, que também nós vamos explorar isso daqui a pouco. Vamos configurar aqui primeiro o ambiente. O primeiro passo aqui, depois que nós temos o contrato, que isso é um passo básico para qualquer contrato, é você fazer a compilação desse contrato. Então você vai usar aí o npx hardhat compile e vamos fazer a compilação. No processo de compilação ele vai gerar as pastas de artifacts para a gente, onde nós vamos ter aqui o Hello World, nós vamos ter o código do ABI, Abstract Binary Interface, e o bytecode também do nosso contrato. E agora, feito isso, nós podemos rodar aqui os primeiros testes. Mas antes disso, vamos aqui no package.json e vamos mudar esse script de testes aqui. Vamos colocar npx hardhat test. Então salvamos aqui e aqui salvamos. Vamos executar esse primeiro comando npm test para executar o script de teste. Se tudo ocorrer bem, o Hello World vai ter executado 2 testes bem sucedidos aqui. Então aqui vamos aqui nesse nosso arquivo de testes, que nós temos uma descrição aqui na estrutura do chai. Temos um fixture, que é uma espécie de template de testes. E aqui nesse template ainda nós não configuramos ainda um nó do Hardhat aqui local, mas ele cria aqui nesse contexto ele cria 2 chaves privadas para serem utilizadas pelo contrato para manipularem o contrato. E aqui ele cria uma instância do contrato, que no caso aqui é uma instância do nosso contrato Hello World. Ele utiliza os artefatos gerados aqui pela compilação. E aqui o nosso contrato Hello World, o que ele tem? O nosso contrato, ele é uma mensagem. Quando ele é criado, ele tem uma mensagem Hello World, e ele tem uma função em que você pode mudar o nome dessa mensagem. Então, como essa variável é uma variável pública, uma string pública, então a gente consegue fazer a leitura desta variável. E esta função aqui, ela modifica a mensagem através de uma entrada que nós fornecemos aqui para ela, uma nova mensagem. Então ela coloca, se você quiser modificar a mensagem do Hello World dentro do contrato, ela faz isso. Então aqui nesse nosso arquivo de testes, nós vamos fazer a execução de 2 testes aqui do nosso contrato. Aqui no deploy, no fixture deploy, nós criamos o contrato e nós realizamos o deploy dele.
ao realizar o deploy, o processo de deploy, ele vai colocar na blockchain um contrato com as características que foram projetadas aqui, no caso aquela mensagem Hello World. E aí ele retorna um Hello World, um contrato, né, uma instância do contrato, que seria o endereço do contrato, e dois endereços de duas chaves privadas dentro que podem ser utilizadas para manipular ou interagir com o contrato. E aqui nós temos o primeiro teste. O primeiro teste, should Hello World. O que nós fazemos? Nós vamos carregar aqui as instâncias ou os endereços retornados aqui pelo nosso fixture, pelo nosso template. E nós vamos ter aqui o Hello World, nós vamos ter o endereço do dono do contrato e o endereço de uma segunda conta. E como eu falei para vocês, aqui no Hello World, esse message ele é público. Então você pode utilizar aqui o message para ler a mensagem que está lá no contrato. Então, como no deploy a mensagem original é Hello World, nós fazendo a leitura daquela variável, da variável message, o que nós temos que obter aqui na variável message? Uma string que seja igual a Hello World. Então, esse teste aqui, ele fez aqui nosso arquivo de testes e foi bem sucedido. Então, should Hello World foi bem sucedido, não ocorreu nenhum problema. Próximo teste, should New Message. Aqui a gente faz a mesma coisa, carrega o template e nós utilizamos agora, nós nos comunicamos, interagimos na verdade com a função setMessage do nosso contrato e colocamos uma nova mensagem na nossa variável message. E aí, depois de colocar essa nova mensagem, se nós fizermos uma leitura do message, o que nós temos que obter lá? Nós temos que obter aqui new message. Então, o esperado aqui, que a variável message deva ter, é a nova mensagem que foi gravada lá na blockchain. Então, também o segundo teste passou. Então, essa aula aqui rápida foi só para nós termos aqui a configuração inicial, para termos aqui uma ideia de como criar um projeto rápido aqui no Hard Hat, um projeto de Hello World, e fazermos as configurações básicas para realizar os primeiros testes. Na sequência, nós vamos aprender aqui como configurar o Node local aqui do Hard Hat e fazermos alguns testes, e agora já interagindo com a blockchain local que o Hard Hat provê aqui no seu kit, aqui no pacote Hard Hat de projetos de Smart Contracts para blockchains EVM. Fiquem com Deus e até a próxima!